Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Adriano Balduino. Se vocês acompanharam as notícias nos últimos dias, vocês viram que houve o lançamento da nova versão do ArchiCAD, que é o ArchiCAD 24, certo? E se eu não me engano foi a primeira vez que o ArchiCAD brasileiro ele foi lançado ao mesmo tempo que o ArchiCAD internacional. Então é algo muito bacana para nós aqui, usuários do Brasil do ArchiCAD. E dentre todos os novos recursos do ArchiCAD que nós temos, certo? Nós temos um recurso que me chamou muita atenção, que foi a incorporação do Map Modeler para a versão padrão do ArchiCAD. Ou seja, até a versão 23 você tinha essa extensão, você tinha esse plugin, mas você tinha que fazer a compra do ArchiCAD e depois fazer a compra do Map Modeler. Eram, digamos assim, pacotes separados. A partir da versão 24, eles incorporaram essa extensão à versão padrão do ArchiCAD, ou seja, muito mais pessoas vão ter acesso a essa extensão. Então eu achei interessante a gente trazer um vídeo aqui mostrando sobre essa extensão, o que pode ser feito com ela, fazer todo aquele trabalho de mapeamento de propriedades IFC que nós já fizemos para alguns tipos de elementos aqui no canal, fizemos para esquadrias, fizemos para a parte de paredes, né? Como que a gente faz essa exportação para a gente ter um quantitativo no Solibri com feedback visual. Eu achei que seria pertinente a gente fazer esse mesmo trabalho para os elementos map também. Então eu vou dividir essa nova série de vídeos em 3 vídeos. Nesse primeiro vídeo nós conheceremos o ArchiCAD Map Modeler, certo? O ArchiCAD 24 com o seu recurso de modelador map. No próximo vídeo nós faremos a exportação IFC desse conteúdo que a gente criou no Map Modeler. E no terceiro vídeo nós finalmente criaremos o quantitativo no Solibri com o feedback visual desse material que nós criamos, tá? Então é como se nós fôssemos os projetistas no início dos vídeos e depois a gente passasse para o lado da construtora ou para o lado da incorporadora, tá? Então aqui, gente, eu estou com o ArchiCAD 24 aberto. Se vocês observarem, ele está com algumas janelas um pouco diferentes da versão nativa, na versão padrão do ArchiCAD. Por quê? Porque se você vier aqui em janelas, barra de ferramentas, e você clicar em barra de ferramentas, por padrão nós temos o perfil arquitetura ativado no nosso ArchiCAD. Ou seja, aquele perfil que vai ter itens de modelagem de paredes, de pilares, telhados, janelas, portas, enfim. O perfil padrão do ArchiCAD, tá? Uma vez que você vá trabalhar com elementos map, você tem que é interessante que você carregue a barra de ferramentas relacionado à engenharia e não à arquitetura. Para você fazer isso, você vai vir aqui novamente em janelas, então barra de ferramentas, você vem em barra de ferramentas. Em vez de utilizar o perfil arquitetura 24, você pode usar, por exemplo, o perfil engenharia map 24. Você aplica esse perfil e você vai dar um OK. Feito isso, você vai ver que os seus menus vão mudar, certo? Enquanto você tinha elementos de arquitetura, parede, janela, piso, enfim, agora você passa a ter elementos relacionados à parte de map, que seria mechanical, electrical e plumbing, ou seja, sistemas de mecânica, parte de exaustão, de climatização, sistemas de plumbing ou hidráulica, instalações hidrossanitárias, sistemas de água fria, água quente, esgoto pluvial e sistemas de elétrica, que seria na área de iluminação e tomadas, a parte de telecomunicações, enfim. Então ele divide em 3 categorias principais. A primeira categoria seria a parte de canalização, a segunda categoria seria a parte de tubulação e a terceira categoria seria a parte de cabeamento, certo? Então, outro item que a gente tem que fazer, uma vez que a gente abre o ArchiCAD para trabalhar com elementos de map, nós temos que vir aqui em arquivo, conteúdo externo, biblioteca e objetos. Nós vamos no gestor de biblioteca. Nós temos que garantir que a biblioteca map está carregada. Para isso a gente vai vir em adicionar. Você vem aqui no diretório que está instalado o seu ArchiCAD na tua máquina, você seleciona a biblioteca map e você carrega essa biblioteca map para o seu ArchiCAD. Certo? Então, feito isso, ele já vai carregar todas as tubulações, as conexões, todas as bibliotecas que nós vamos precisar. Muito bem.
Então, para a gente ser prático aqui, a gente ter uma simulação de um caso de dia a dia, nós vamos simular como se nós estivéssemos fazendo um projeto de climatização de um ambiente, como se fosse um projeto de climatização de uma residência ou de um apartamento, certo? Hoje em dia, no projeto de climatização, nós vamos ter basicamente uma unidade interna, que seria chamada também de unidade evaporadora, e uma unidade externa, que é também chamada de unidade condensadora, certo? E entre a unidade interna e a unidade externa, nós temos uma linha que nós chamamos de linha frigorígena ou tubulação frigorígena, que consiste basicamente de uma linha de líquido, uma linha de sucção e também um cabo PP, que faz a alimentação da máquina interna, por exemplo. Ou seja, dessa forma você não tem que colocar um ponto de alimentação para a unidade evaporadora e um outro ponto para a alimentação da unidade condensadora. Você alimenta apenas um dos pontos e por esse cabo PP você consegue alimentar a outra máquina, certo? Então existem várias formas de você representar isso no seu projeto. Você pode modelar a linha de líquido, modelar o isolamento da linha de líquido, modelar a linha de sucção, modelar o isolamento da linha de sucção, modelar o cabo PP, enfim. A única coisa é que são elementos que você vai sempre ter no seu projeto, então muitas vezes acaba sendo muito mais trabalhoso você modelar cada uma dessas linhas, sendo que você vai ter elas em todas as ocasiões. Então é muito comum, em vez de a gente modelar cada um desses tubos separadamente, a gente construir um único tubo, certo? Que vai representar todas essas linhas que eu comentei, certo? Então eu vou fazer um tubo que vai ter um diâmetro equivalente à linha de sucção, ao seu isolamento, à linha de líquido e o seu isolamento e ao cabo PP. Assim a gente consegue ganhar um pouco mais de produtividade. Então, se nós fizermos como se fosse um corte nesse conjunto, a gente vai perceber que o nosso diâmetro equivalente ele vai ter um perfil oval, ele não vai ter um perfil, digamos, de um círculo, né? Poderíamos modelar como um círculo? Sem problemas, poderíamos. Mas nesse caso a gente até vai conhecer uma forma de modelar ele como um perfil oval, né? Aqui no ArchiCAD nós podemos adotar um perfil quadrado, um perfil retangular, um círculo ou um perfil oval, como a gente vai utilizar no vídeo de hoje, tá? Antes de iniciar com o nosso traçado, vamos colocar quais são os equipamentos, né, que seriam a unidade evaporadora, a unidade condensadora e depois nós fazemos a linha frigorígena, certo? Onde que nós vamos encontrar esses equipamentos? Nós podemos vir aqui em equipamentos, eu vou selecionar aqui então o equipamento. Se eu vier aqui em mecânica e eu clicar em aquecimento e ar-condicionado, nós já vamos encontrar uma série de objetos paramétricos que o ArchiCAD oferece, que podemos utilizar para o nosso projeto de ar-condicionado. Por exemplo, nós temos esse ar-condicionado 24, que é um objeto aqui que ele lembra muito aquela ar-condicionado modelo janela que nós tínhamos bastante no passado, né? Então esse modelo de ar-condicionado ele consiste o quê? Numa unidade condensadora e uma unidade evaporadora no mesmo equipamento, certo? Então ele era um modelo que era muito comum no passado e hoje em dia ele já caiu em desuso, né? Quais são as desvantagens desse modelo aqui, que seria o modelo janela? Você tem muitas vezes um ruído maior, por quê? Porque a tua condensadora está junto com a sua evaporadora, então a sua bomba fica às vezes muito próximo do quarto ali de quem está dormindo, né? E nós temos também uma fachada que acaba sendo comprometida com vários elementos representados na fachada, né? Então esse modelo hoje em dia é muito menos utilizado. Se a gente voltar então para os equipamentos, vamos ver o que mais que nós temos aqui. Nós podemos achar esse modelo que é o ar-condicionado modelo K7. Então esse modelo 4 vias, né? Então é um modelo bastante comum, principalmente quando nós trabalhamos aí com unidades de 18.000, 22.000, 24.000 BTUs, tá? O que mais que nós temos aqui? Se a gente tiver em equipamentos, nós temos o ar-condicionado split, certo? Esse modelo split é o modelo que a gente vai utilizar no vídeo de hoje. Ele consiste na split, na divisão, ou seja, você divide a unidade condensadora da unidade evaporadora. A unidade evaporadora fica interna e a condensadora, com a bomba que faz a circulação da linha frigorígena, fica do lado externo, certo? E vocês vão observar que esse objeto ele é paramétrico, né? Se você acessar as suas propriedades, de repente, eu vou comprar o modelo X. Esse modelo X da máquina de ar-condicionado não tem 81 centímetros, ela tem de repente 1,20 m. Você pode alterar esse comprimento e ele vai alterar o comprimento na minha unidade interna, que seria a unidade evaporadora, certo?
Então bem bacana. E nós temos também um outro tipo de equipamento que seria a bomba calor fonte, que a gente pode modelar como se fosse uma unidade condensadora, a nossa unidade externa, né? Então também, elemento paramétrico, dá para alterar as suas propriedades sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, baseado no modelo que nós vamos utilizar no nosso projeto, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos posicionar a unidade condensadora e a unidade evaporadora. Então eu vou pegar essa unidade condensadora, eu vou colocá-la aqui, digamos, no meu projeto, certo? Então essa aqui seria a minha unidade externa, e eu vou selecionar um equipamento de split, vou vir em equipamento, vou vir aqui em ar-condicionado split e vou posicionar um elemento que seria o elemento interno, certo? Do meu projeto. Então vocês vão observar que eles apresentam, todos esses equipamentos, eles apresentam uma espécie de só vou alterar a cota, então esse ar-condicionado vai ficar aqui mais ou menos a 2,30 m de altura, né? Então vocês vão observar que eles apresentam conexões, né? Eu não vou entrar no mérito aqui, como a gente simplificou o nosso projeto do ponto de vista de modelagem, modelando apenas uma linha equivalente para ser a linha frigorígena de 9.000 BTUs, por exemplo. Então, nesse momento eu vou desligar essas conexões que nós temos por padrão. Para isso eu posso clicar nas propriedades da minha máquina. Vocês vão observar aqui que nós temos a conexão de entrada, nós temos um item habilitado e temos a conexão de saída e temos essa de água condensada. Eu vou desativar, vocês vão ver que ele vai desligar todas as conexões, e eu vou fazer o mesmo para a minha unidade interna, certo? Porque na prática nós temos uma caixa que nós deixamos como a infraestrutura e o cliente depois vem e instala essa máquina, né? Então vou desligar a conexão entrada, vou desligar essa conexão de saída, vou desligar essa conexão de água condensada também para a unidade evaporadora. Certo? Feito isso, gente, agora o próximo passo é a gente criar essa linha frigorígena, tá? Então aqui vocês vão verificar que nós temos 3 categorias de elementos. Nós temos a canalização, nós temos a tubulação e nós temos o cabeamento, certo? E se nós entrarmos aqui em sistemas, vocês vão observar que nós temos diversos tipos de sistemas pré-configurados. Por exemplo, nós temos sistemas de água fria, água quente, águas pluviais, ar-condicionado, combate a incêndio, elétrica, enfim, uma série de sistemas pré-configurados no ArchiCAD. E para cada tipo de sistema, nós temos categorias que são associadas a esse sistema. Por exemplo, no sistema de água fria, nós temos ele relacionado com a categoria de tubulação. O sistema de esgoto também está associado à categoria de tubulação. O sistema de ar-condicionado ele já está associado à categoria de canalização. Então, assim, isso significa que se eu modelar um duto como canalização, ele só vai ter habilitado os sistemas de ar-condicionado. Se eu modelar um tubo como tubulação, eu vou ter habilitado os sistemas de hidráulica. E se eu modelar um eletrocalha como cabeamento, eu só vou ter acesso aos sistemas de elétrica. Mais ou menos a lógica é essa, certo? Então, por exemplo, se eu modelar como tubulação, eu vou ter habilitado o esgoto, água fria, água quente. Se eu modelar como canalização, eu vou ter o ar-condicionado, a exaustão como sistemas factíveis, né, como sistemas que eu posso escolher para o meu projeto, certo? E para isso eu vou ter um sistema de superfície, um isolamento padrão, um tipo de trama padrão, enfim. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar então canalização, certo? Eu posso selecionar um tamanho, por exemplo, aqui está 50 por 30. Se eu iniciar o traçado aqui, ó, vocês vão observar que nós vamos começar a modelar o nosso sistema. Se eu der 2 cliques no último ponto, ele vai representar, ele vai modelar esse elemento, né? Então aqui seria como se fosse um duto de climatização, certo? Então não é isso que a gente quer nesse momento, mas só para fazer uma breve demonstração. Na parte de tubulação eu posso fazer também tubos que seriam tubos de hidráulica, certo? Então nós temos aqui a parte de tubulação, certo? E nós temos na parte de cabeamento, eu posso modelar, por exemplo, a parte de eletrocalhas, dutos, esse tipo de coisa, certo? Então nós temos aqui esses 3 tipos básicos, 3 categorias básicas de elementos: dutos, tubulações e cabeamento, tá? No vídeo de hoje a gente vai trabalhar com dutos, só que não dutos quadrados, serão dutos com um diâmetro equivalente oval de 6 cm por 4 cm, certo? Então como que a gente vai fazer isso, tá? Eu vou deletar esses dutos que nós criamos inicialmente. Eu vou selecionar canalização
porque eu quero que esteja disponíveis para mim os sistemas de ar-condicionado. Uma vez que eu seleciono canalização, eu tenho a possibilidade de modelar dutos quadrados ou retangulares, dutos circulares, dutos ovais ou dutos baseado em dutos flexíveis, não dutos rígidos. Então, só fazer uma demonstração dos dutos flexíveis. Se eu iniciar o traçado, vocês vão observar que esse duto ele não apresenta um duto rígido com conexões, ele é um duto flexível e você pode alterar a sua dimensão baseada nesses pontos de controle, tá? Então, o que a gente quer é um duto oval, ele vai ter 6 centímetros numa das dimensões e 4 centímetros na outra dimensão. Aqui nós temos em método de construção, então inicialmente você vai modelar ele na horizontal, certo? Então eu estou modelando ele na horizontal. Uma vez que eu queira mudar a cota desse duto, eu posso clicar aqui, ele vai perguntar, você está na cota 2,40, para qual cota você quer ir? Eu quero ir para a cota 20, ok? Ele desce para a cota 20 e você vai continuar fazendo o seu traçado, certo? Então seria uma coisa parecida com isso. Um ponto de atenção que nós vamos observar aqui é que por padrão ele está com um isolamento, certo? Então eu não quero esse isolamento, porque no meu entendimento esses 6 centímetros já é um diâmetro equivalente a todas as linhas de líquido, sucção, cabo PP e seus respectivos isolamentos. Mas eu poderia modelar linha por linha com um respectivo isolamento, né? Então onde é que eu tiro esse isolamento? Eu posso vir aqui em opções de traçado, eu quero retirar o isolamento. Se eu tenho isolamento, ele pergunta quantos centímetros nós temos nesse isolamento, 3, 4, 2, enfim, eu quero sem isolamento. E aqui eu posso selecionar qual layer essa tubulação vai respeitar. Então, por exemplo, a layer de AVAC, que seria aquecimento, ventilação e ar-condicionado, tá? E qual é o sistema que eu quero modelar? Eu quero modelar no sistema de ar-condicionado, no sistema de exaustão ou em um sistema indefinido, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um sistema de ar-condicionado, certo? Eu vou criar uma linha guia aqui. Por exemplo, vamos imaginar que a nossa infra vai vir 10 centímetros da minha unidade evaporadora, certo? E nossa unidade evaporadora, que é a unidade interna, estava 2,30 metros, né? Então eu vou iniciar uma tubulação, certo? Com 6 centímetros por 4. Agora tem um outro item que eu vou mexer aqui, que é o seguinte, gente. Se a gente iniciar a nossa modelagem, aqui nós vamos ver, e nós acabarmos o traçado, o nosso raio de curvatura ele está muito grande, tá vendo? Ele está com um raio bem grande de curvatura. Então se nós continuarmos dessa maneira, no nosso projeto aqui não vai ficar uma coisa muito legal, porque ele vai acabar distanciando muito da parede, que não é isso que a gente quer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nas opções de canalização, onde eu tenho a opção cotovelo, eu vou acessar as propriedades desse cotovelo, certo? Então por que aquele raio estava grande? Porque tá vendo? Está com um raio de curvatura de 60 centímetros, eu quero um raio de curvatura menor. Então para isso eu vou alterar aqui em conexões, digamos assim, o que seria o meu padrão de dutos, certo? Hoje ele está retangular de 80 por 50. Eu não quero que seja retangular, eu quero que seja do tipo oval de 6 por 4 centímetros. Eu quero sem espessura de parede e eu quero do tipo corpo simples sem isolamento. Se eu vier nas definições gerais, eu quero que não tenha isolamento e eu quero um raio de curvatura, por exemplo, de 10 centímetros. Tá? E eu dou um OK. Feito isso, gente, agora eu posso iniciar o meu traçado. Eu vou modelar ele a uma altura, por exemplo, de 2,30, pode ser, então 230. Eu vou iniciar o meu traçado, vou pegar dessa linha guia aqui, mais ou menos uns 30 centímetros. Chegando aqui eu vou abaixar a minha infraestrutura para cerca de 20 centímetros e eu vou clicar aqui para frente e vou acabar o traçado. Então, se eu ir para o 3D, o que eu modelei aqui? O que eu fiz? Eu fiz uma espécie de uma linha frigorígena, certo? Que está aparente aqui, então eu teria que fazer uma espécie de um fechamento para isso aqui não ficar aparente na minha fachada, por exemplo. Mas eu tenho a minha unidade interna, tenho a minha unidade externa, tenho uma linha que seria a linha frigorígena que une a unidade interna à unidade externa, que tem um diâmetro equivalente a todos os elementos necessários nessa linha frigorígena, certo? Então, muito bem, nós temos aqui a nossa linha, as conexões e nós temos a tubulação, tá? Bom, no vídeo de hoje a gente vai ficar por aqui. No próximo vídeo nós iremos colocar parâmetros então nessa linha frigorígena e na unidade interna e unidade externa para que seja possível fazer a extração desses quantitativos no Celib.
Então já se inscreva no canal, já dê o like no vídeo e comente se tiver alguma dúvida e fique no aguardo que em breve nós teremos a continuidade dessa série. Um abraço.